Sejam bem-vindos ao CorongaCast, episódio 59. Mais uma semana aí se passando, mais uma semana de quarentena para alguns. E a gente vai aqui novamente falar dos principais assuntos do mundo que estamos vivendo, esse mundo da era digital, Leonardo Palhano, o mundo da internet, onde as pessoas essa semana aí foram expostas ao social dilema. Tá todo mundo vendo o social dilema e tá curtindo, hein? Até os veinhos estão curtindo e acordando pra vida, Leonardo Palhano. Um abraço. Fala, Paulo, fala, galera. Cara, exatamente, tanto que a gente vai ter que falar de novo desse negócio, né? Do tanto que ele repercutiu e do quanto que surgiram textos brilhantes assim sobre o escopo desse documentário, outras críticas, né, muito bem fundamentadas, inclusive. E é isso que a gente vai discutir para tentar extrair o máximo de informação útil para a gente poder tentar desenvolver um discurso construtivo aí e mudar essa loucura na qual estamos inseridos. Mas também não vamos deixar de falar do que aconteceu no jornalismo essa semana, assim, e dos principais assuntos quentes que estão pegando fogo neste mundo cada ano mais quente, segundo todos os cientistas que estudam clima no mundo, Paulo Vale. Mas o seu tio no WhatsApp é quem tá certo. É isso aí. Só pra falar, eu não tinha assistido ainda o Social Dilema no último episódio, apesar de já ter me inteirado a respeito do tema, né? Eu assisti e as expectativas de fato foram alcançadas, expectativas que eram altas, claro, após a indicação de várias pessoas, né? E de perceber que muita gente estava sendo aí impactada com o documentário, né? E de fato traz muitas coisas assim, né? Que já sabíamos, pelo menos quem se propõe a tentar entender esse mundo por qual estamos vivendo, no qual estamos vivendo. Dessa questão da manipulação, né, principalmente vindo de propagandas, da forma como a gente é moldado e pautado a consumir e o quanto estão de olho na gente, né, e é legal, assim, como o documentário ele expressa isso, porque ele tem, claro, os depoimentos, né, as entrevistas, mas ele tem a parte ali de atuação, né, e aí coloca os caras como se eles estivessem exatamente controlando a sua vida. E é isso que acho que faz cair um pouco a ficha das pessoas, né? Tipo, porra, tem um cara que sabe quem eu stalkeio, a hora que eu stalkeio, quantas horas eu fico fazendo carinho na foto da consagrada. E, tipo assim, nem minha mãe sabe, entendeu? Assim, e o cara lá no Vale do Silício lá sabe de tudo, assim, da minha vida, sabe o que eu tô fazendo agora, sabe, é impressionante, sabe quando eu tô triste, e aí é muito engraçado, né, que o documentário ele faz ele traça um paralelo, pelo que eu entendi, assim, a parte da dramatização, é que o menino, ele meio que toma um pé na bunda ali, e aí ele começa a virar meio que um protótipo de Olavo de Carvalho, assim, né, tipo, ele tem o coração partido, aí ele começa, tipo, pra distrair, começam a jogar várias coisas assim, e ele começa, tipo, pra não doer o coração de amor, ele começa extremo a ser meio... centro, né? O Netflix colocou extremo centro até nessa parte pra não dar brecha de falarem que era politizada, né? Exatamente. Quiseram dar uma... Tipo, não deram nenhuma, mas, pô, você percebe claramente que ele... E é legal isso, assim, é legal, né? É desesperador, na verdade. E é legal o documentário e as pessoas que ele ouve são interessantes, são pessoas que viveram isso, né? E aí destacar algumas questões logo no final, assim, quando é perguntado pra eles, e agora, né? O que fazer diante de tudo isso, já que a merda já está feita? E aí, e se isso não parar, onde vai chegar tudo isso? E aí, um dos rapazes lá que dão entrevista, não vou me lembrar agora o nome, mas é um mais fortinho assim, né? Mais bombadinho, já de todos esses conglomerados aí. Ele fala, cara, eu acho que isso vai descambar numa guerra civil. Eu acho que o fim disso é uma guerra civil, porque as pessoas vão estar absurdamente desinformadas e manipuladas, né? E é o que a gente vem falando aqui há muito tempo já, né? Que tudo leva a crer que
vamos brigar. O estopim de tudo isso, apesar de ser uma guerra digital, ou uma vida digital, melhor dizendo, acho que a guerra vai ser em campo terrestre mesmo, né? Uma guerra civil de fato. E claro, envolvendo essas questões de tecnologia, de manipulação e tudo mais. Acho que o principal está nisso. E não é uma crítica ao documentário, mas eu acho que aborda muito pouco que, em meio a tudo isso, a essa enxurrada a esse controle absoluto que as tecnologias têm, as big techs, tudo isso tem na nossa vida, uma coisa acho que não foi tão tocada no documentário, que faz tão parte do controle, que não é só o momento em que a gente está à toa. O celular, a internet, faz parte praticamente da rotina de quem trabalha, né? Tá inserido no nosso trabalho e é um facilitador do trabalho das pessoas. A velocidade, o WhatsApp, enfim, a chamada, tudo. Eu acho que é importante que se pense a respeito disso, que as reflexões sejam feitas a respeito dessas questões, do que é colocado muito bem no documentário, mas achar que ignorar, não dá mais para ignorar, né? Acho que é um facilitador também da nossa vida. Eu acho que isso ficou faltando um pouco, de que o nosso trabalho... não, mas aí você é mais explorado. Não, você consegue colocar limites dentro do que você... o tanto tempo que você vai trabalhar, porque assim, né? Imaginando que você tem uma rotina de trabalho, você vai se dedicar 8 horas ao trabalho, isso é um facilitador do seu trabalho, enquanto você está trabalhando. Depois você pode se desligar do trabalho e mesmo, mas o seu chefe vai te mandar mensagem 10 horas da noite. Beleza, você vai ter que conversar com o seu chefe de que não dá pra fugir, ele não pode ficar fugindo do horário de trabalho pra fazer as coisas fora do seu expediente, podemos dizer assim. Ainda mais nesses tempos de home office, né? O pessoal fala que acabou ficando em casa, mas trabalhando muito mais porque a qualquer momento do dia é acionado. Isso é errado, não é isso que eu estou defendendo. O que eu falo aqui é que a tecnologia está tão integrada em nós que a gente não consegue mais trabalhar sem a tecnologia. Eu acho que a parte do documentário que pega aqui você vai ter que desligar tudo, desligue tudo, deixa o celular na porta de entrada. Cara, mas às vezes você tá trabalhando ali, você precisa passar um e-mail, você precisa fazer uma reunião por WhatsApp. Essa questão, né, de você não precisar mais estar toda hora com todo mundo, é importante esse dinamismo, né? E eu acho que o documentário só vende essa questão terrível, e é terrível mesmo, porém não dá pra você desligar um botão, apagar, porque senão você vai travar tudo que tá acontecendo, né? Então eu acho que nem o cara falar a respeito, meus filhos não mexem com internet, assim. Me parece um pouco também aquela coisa lá de trás, quando os pais proibiam os filhos porque não tinham... você não vai mexer com isso aí, é coisa do diabo, que a gente já falou aqui. Eu acho que também... quem sou eu pra falar pro cara que já manja disso tudo que... Mas essa imagem de que eu acho que a gente precisa achar um meio termo, e eles falam muito bem isso, né? Fazer uma regulamentação das coisas, da onde vem a grana, da onde sai a grana. Tudo isso tem que ser colocado na mesa, mas ao mesmo tempo não dá pra zerar a máquina mais. Não dá pra zerar. A gente convive com essa máquina que nós criamos, somos dependentes, como o documentário bem coloca, porém o nosso trabalho, algumas coisas hoje da vida das pessoas funcionam através disso, né? Então eu acho que vale a pena também tocar um pouco nesse ponto, e acho que também nem precisaria ter tocado, mas é só que eu pensei essa reflexão, tá? É ruim e tal, mas na hora que eu penso no meu trabalho, o que me ajuda muito, e ajuda acho que muitas pessoas também, né? Exatamente, acho que se você, ouvinte, ainda não ficou convencido de que deve assistir esse documentário para ter reflexões como essa brilhante do Paulo, eu ainda vou trazer aqui, complementando o que ele falou, um texto muito bom da Tatiana Dias, do Intercept Brasil, que é intitulado O Dilema das Redes, sair da internet não vai salvar a internet. Eu vou, assim, muitas coisas que estão ali naquele texto, inclusive, o Paulo pensou sem ler ele, então, assim, mostra que ele está realmente refletindo, assim, como outras pessoas que estudam o assunto estão fazendo. Mas só trazendo uns nomes para vocês terem ideia de quem se dispôs
a participar desse documentário com a Netflix. Um é o Ilham Shazlo, que ajudou a criar um mecanismo de recomendação de vídeos do YouTube, né, que está levando as pessoas à radicalização e fazendo a extrema-direita explodir, porque conforme você vai assistindo coisas no YouTube, você vai nichando mais o seu interesse. Então, se você assiste muitos vídeos de ursinhos azuis, você vai aparecer mais vídeos de ursinhos azuis, às vezes aparece um vídeo de um ursinho amarelo, mas coisas semelhantes e vão nichando e nichando e nichando cada vez mais. O Justin Rosenstein, que é um dos co-criadores do botão curtir no Facebook, e aí tem até uma cena engraçada com ele, que ele fala, pô, quando a gente criou o botão curtir, a gente não tava pensando igual uns psicopatas, vai ser o botão que vai deixar todo mundo ansioso por atenção e viciado, tipo, porra, se não receber 10 curtidas fica depressivo e tal, e toda essa questão psicológica negativa que o botão curtir gerou, né, coisa que o Orkut não tinha. Em tempos mais simples, né? E aí ele falou, e eu agora tô aqui vendo que o botão curtir realmente é um absurdo, eu errei. E aí, uma coisa legal é que todas essas pessoas que o documentário traz é que eles estão hoje em movimentos para tentar se utilizar e repensar a tecnologia de uma forma mais saudável, né? Apesar de, como muitas críticas colocarem, ser os caras, homens brancos lá do Vale do Silício, que criaram um problema e hoje estão lá falando que estão tentando resolver o problema. As mesmas pessoas dizem assim, talvez precise de outras vozes, talvez precise realmente trabalhar nesse campo de regulação. E o último cara que eu quero colocar aqui, que participa, é o Tim Kendall, que é o ex-diretor de monetização do Facebook. Ele é o cara que, basicamente, foi pago para entender como fazer as plataformas do Facebook, que são o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, darem lucro, darem dinheiro, né? E aí é aquela velha coisa que eu falei no último episódio, quando você não tá pagando por um serviço, na verdade você é o produto, né? Então, uma das coisas que a Tatiana trouxe no texto dela, que é bem interessante, foi a estratégia agressiva de expansão que o Facebook utilizou aqui no Brasil, né? Com parceria de empresas de telecomunicação, como Claro, Vivo e tal, para oferecer acesso grátis aos serviços do Facebook, né? Então, esses 3 aplicativos, para eles não terem esse limite de banda larga, para a população de baixa renda, né? Para que essa população pudesse se integrar na tecnologia de alguma forma, com a bandeira de que o Facebook estaria trazendo novas tecnologias para pessoas que até então não teriam. Isso é real, né? Mas para muita gente de baixa renda, que só tem acesso à internet básica e aí só consegue acessar o Facebook, o Instagram e o WhatsApp de graça, a internet é aquilo, né? E aquilo é isso que a gente está vendo, essa coisa de manipulação, essa coisa de nichar, esses algoritmos que cada vez mais sabem do que você está fazendo, de o que você se interessa, de como você pensa, de como que eles querem que você pensa, para que você veja mais anúncios e para que a empresa que investiu nos anúncios tenha mais segurança de que aquele determinado consumidor que já vai gostar dela, né? Porque o Facebook sabe do que você gosta, compre o anúncio que ela colocar. E essa é a grande lógica por trás. E uma outra coisa bem interessante, que eu não tinha mencionado, é que o desenvolvimento desses aplicativos, né, nas pesquisas e assim, de como foi feito para tornar o negócio viciante, né, como um cassino, que os hackers, as pessoas que estão pensando neles, eram pagas para entender quais as vulnerabilidades do nosso cérebro, né? O que precisa atenção e o que causa dopamina, né? Que é o hormônio que dá uma sensação de prazer pra gente, e reconhecimento, né? E aí eles tornaram aquela sensação acessível de uma forma completamente inteligente, né? Inclusive sendo aprimorada a todo tempo, com essas coisas de botão de like, de compartilhar e de cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais. E aí entra aqui a grande crítica, né? Que é um contrassenso a gente querer construir as plataformas de diálogo com a população, de querer falar com as pessoas dentro dessas plataformas que foram criadas para dar lucro em cima de debate, em rinha, em coisa que bomba, né? Em coisa que viraliza, para lucrar com isso, e é por isso que os sites de extrema-direita tentam se apropriar das redes sociais, né? As pessoas com ideias extremistas, não só da extrema-direita, qualquer tipo de ideia extremista. Porque aquilo lá, eles conseguem fazer com que gere dinheiro de alguma forma. E é por isso que o movimento de Sleeping Giants, que inclusive a gente tratou por 3 episódios seguidos, é importante, né? Porque ele tenta efetivamente quebrar com esse